Calvário de Libertação, quarta parte, capítulo 1. Depois da tormenta, a bonança. O mergulho profundo de Domênico no passado espiritual, sob a poderosa indução hipnótica do seu inimigo desencarnado, fez que as cenas gravadas retornassem, assomando-lhe a consciência, ao mesmo tempo aturdindo-o, desgraçando-o mais. O despertar da razão das almas fracas mais lhes adensa a aflição. Por um sortilégio que não compreendia, ou talvez inspirado pelo implacável inimigo, podia fazer algumas oportunas ilações. O genitor, senhor Matoso, fora o temperamental amigo, o conde Manuel de Godói, que volvera ao proscênio da vida física e que, na sua pusilanimidade, estimulara o homicídio por parte de Etienne, a quem ele próprio abatera. Estranho o enredo lhe tomava a mente, percebendo que o assecla criminoso era Mateu, assassinado que planejava liquidá-lo, não fosse a loucura que nele assomara, levando ao destrambelho hediondo. Podia identificar em Leonor, que o conquistara à primeira vista, a mesma sedutora Margarida que o despedaçara sob as patas do ginete esfogueado. O cinemascópio misterioso que rodava as cenas vivas na sua tela mental, ressuscitando lembranças, ao mesmo tempo atualizando as personagens, fê-lo identificar sua genitora atual como a nobre Condessa Dolores, gentil e humilde, a quem ele magoara com as torpes ardilosidades, sendo o indireto responsável pela sua morte. No incontrolável suceder das cenas, identificava em Zuma, sua atual irmã, a infortunada primeira esposa, cuja morte o levara à Borja, onde se desdobraram as tendências criminosas e se multiplicaram os erros já iniciados. O filhinho afogado também volvera ao torvelinho da vida na pessoa atual descendente Almiro, a quem não havia sabido oferecer nada senão desconforto e necessidades. Naquele calendoscópio mágico em que ele era agente de tantos males, ao mesmo tempo espectador e estuporado, Domênico prorrompeu em lamentoso e abundante pranto. Um silvo no ar trouxe-o de volta à realidade, e ele defrontou o sicário que gargalhava escarnecedor. Então, meu amigo e genro, não me é lícito ajustar as contas? O açoite bem manipulado desceu sobre o dorso do obsediado, que se pôs a bradar com mais força na enfermaria, despertando o funcionário que acorreu a ver o de que se tratava. As reminiscências duravam na cronometragem terrestre um largo tempo, desde a cena do crime ao internamento hospitalar. Dom Fernando e as seclas ameaçavam. Nunca mais nos fugirás, não sairemos daqui, pagarás, infame. Nova chibatada, e ele se agitou dolorosamente, tombando na cama, literalmente no solo. O demorado mergulho no passado, sob o comando da mente desarvorada do inditoso cobrador, arrancou o eu consciente de Roberto Domênico da realidade objetiva, da vida atual, arrojando-o no dédalo dos horrores por ele perpetrados no pretérito. Todavia, impressos nos painéis mentais do ser espiritual pela força da sua própria vitalização. Ficaram aqueles atos estampados no tempo ontem, a refletir-se no tempo hoje, porque vivos em face dos distúrbios produzidos no equilíbrio das soberanas leis da vida. Esse reviver contínuo daquilo que gostaria de esquecer, esse trucidar-se pelo arrependimento, em considerando o desejo de não haver praticado os delitos, os crimes em si mesmos funcionavam como necessário corretivo para a consciência culpada.
ao mesmo tempo fornecendo o campo vibratório propício para que o outro, o atual perseguidor, jungisse-o ao rude carro da aflição na conjuntura do processo de subjugação espiritual. Realmente, o obsesso sentia-se lenir pela paz. Arbitrário ontem, atrabilário hoje, somava gravames, sem a bênção de qualquer ação meritória que lhe servisse de crédito para diminuir o volume dos atentados perpetrados. Elucidemos, mais uma vez, que a divina consciência não necessita de cobradores, que a tais se arvorem para a regularização dos demandos cometidos pelos homens. Quando, porém, a insânia arma os ultrajados que se acreditam valores para a justiça por conta própria, desarvoram-se e, inconscientes, tornam-se látego para corrigir o delituoso, ao mesmo tempo, falindo e passando a condição de devedores que, por seu turno, responderão pela imprevidência perpetrada. Isso porque ninguém sofre sem que esteja manietado a débitos que exigem regularização para o fim superior da ascensão individual e do progresso coletivo. Inditosos aqueles que obram mal, atuando na falsa condição de justiçadores. No caso em pauta, consideremos o processo de renovação espiritual de Dona Maria Leonor, a leviana e criminosa Margarida, que além da torva aflição imposta pela conivência com o antigo esposo, igualmente sua vítima, trazia na artrite reumatoide os preciosos cobradores da sua falácia, ajustando-a ao mecanismo do equilíbrio geral da vida superior. Entretanto, as orações ungidas de piedade pelo enfermo, endereçada por Dona Lídia, como por Dona Maria Leonor, eram ao lado da sempre presente misericórdia de Deus os únicos recursos positivos dirigidos ao subjugado Roberto Domênico. A partir da visita que a esposa lhe fizera no manicômio, por um momento breve, no entanto muito valioso, ele pareceu registrar a compaixão e o amor com que ela o envolveu, afrouxando a terrível constrição que o despedaçava sem o destruir. Simultaneamente, a assistência espiritual de Cecília, naquele instante, e a partir de então, propiciou o lento desalgemar do déspota do poste das suas arbitrariedades. Um sentimento de dor e uma ansiedade de paz se lhe infiltraram no dédalo em que estorcegava a instância psíquica da nobre entidade, interferindo no programa nefando de Dom Fernando. Numa como noutra existência, sejamos francos, Domênico vivera sem fé nem consciência, sem o hábito salutar das reflexões ou dos pensamentos edificantes, o que se tornava um grave impedimento para o acesso à sua casa mental por parte dos espíritos benfazejos. Desencarnando, a genitora do enfermo, que fora a antiga Condessa Dolores, sua sogra, trucidada pelas dores que lhe infligira a família e a ela própria, logo despertou, amparada pelos obreiros do bem, recordou-se do esposo sofrido e do filho infeliz. Tão pronto se ajustou ao novo habitat, buscou orientação dos mensageiros espirituais a fim de ajudar esses amores, cuja felicidade seria a sua própria felicidade. Oportunamente elucidada em torno da indispensabilidade da reencarnação, o antigo primeiro-ministro Manuel de Godoy, responsável por incontável número de desditas e pela desgraça inicial de Dom Fernando, fora o seu atual esposo, Edmundo. Soube que Dom Fernando não volvera à terra desde então,
sendo hoje o cruel verdugo do antigo genro. A pouco e pouco inteirou-se como o crime sucedera à inspiração de Dom Fernando, que odiava o antigo primeiro-ministro, utilizando-se de Etienne, seu filho Mateu, a quem passou a detestar por ocasião dos insucessos pretéritos. Ao mesmo tempo, vingando-se de Dom Hidalgo e enleando-o nas malhas da sua inconcebível perversidade. Deu-se conta das razões por que reagira de início contra Maria Leonor, reminiscências da antiga mágoa, e por que, sob o látigo das úteis aflições, amara com acentuada ternura, qual filha que o era de ontem, retornando-lhe aos braços. Quanto se instruiu no complexo mecanismo das reencarnações e das obsessões, desejou colocar-se à disposição desses espíritos amados que se estiolaram sob os tropéis da incúria, da revolta decorrente do orgulho ferido. Adestrando-se na movimentação socorrista, amparada por Cecília, anjo benfeitor do atormentado clã familiar, visitou Dona Maria Leonor. Logo foi possível, sendo registrada psiquicamente pela médium que se devotava ao bem no compromisso que assumira antes de renascer, o de reparar os males e erguer do caos os que nele tombaram por sua loucura ou pela própria insensatez. É natural que a sofrida senhora não fosse informada, por enquanto, das razões que a martirizavam, adentrando-se no conhecimento das causas. Sabia que cada efeito provém de uma justa causa que o precede. Ver em espírito e dialogar com Dona Lídia foi-lhe abençoado refrigério, verdadeira dádiva de reconforto. A este tempo, Arminda inspirava a amiga a procurar o apoio de uma sociedade espírita na cidade de P, onde residia, a fim de melhor instruir-se no sublime legado do Consolador, ao mesmo tempo adentrando-se no exercício fecundo do bem dirigido das suas faculdades mediúnicas. O estudo de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, a primeira obra que lhe veio às mãos, foi um amanhecer em noite escura. Meditando no seu profundo conteúdo, compreendeu a razão das suas aflições, o programa dos destinos e as incomparáveis possibilidades que são facultadas à criatura para o seu aprimoramento e felicidade espiritual. A pouco e pouco, o conhecimento espírita fez-se-lhe o apoio e a fortaleza ante as provações liberadoras. A convivência com o grupo dos novos discípulos do Evangelho abriu-lhe dantes nunca suspeitadas possibilidades de alegria, embora a presença das dores físicas e morais. É certo que o conhecimento espírita não muda o programa dos resgates espirituais, nem poderia fazê-lo, o que seria o gerar de uma nova casta de privilegiados, os espiritistas, pelo fato de tornarem contato com as realidades da vida. Entretanto, faz com que o homem mude o conceito sobre a dor, veja de maneira otimista as provações e arme-se dos expressivos recursos da oração, da paciência, da coragem, com que enfrenta as vicissitudes e as suportas, transitando com nobreza pelos mais lôbregos caminhos que conduzem à recuperação moral, à paz. O próprio conhecimento das causas, das dores, funciona como lenitivo delas. Quando o homem se conscientiza das responsabilidades que lhe cabem, os pesados compromissos tornam-se-lhe graves, porém de amena desincumbência. A Grei Espírita da Caridade recebeu Dona Maria Leonor com legítima amizade, envolvendo-a em justa ternura, porque quem semeia a bondade pela senda, recolhe no termo da jornada. Era um mundo realmente novo que se abria à sua mente ávida de informações
e ao seu sequioso sentimento de mulher-mãe que anelava por afeições puras. Nenhuma de melhor conteúdo que a amizade cristã. As crianças passaram a participar das aulas de moral evangélica aos domingos pela manhã, nas quais devotado seareiro ministrava os recursos doutrinários para a formação do caráter, preparando homens probos para o futuro, cidadãos nobres para a vida. Participando das reuniões mediúnicas, transcorrido o tempo hábil necessário para a formação do seu comportamento espírita, na base da convicção doutrinária, ampliaram-se-lhe as percepções em admiráveis recursos na psicofonia, no desdobramento espiritual, na vidência e audiência de salutares benefícios para o grupo decididamente cristão. À sociedade acorriam os filhos do Calvário, da expressão evangélica. Eram as pessoas sofridas e sofredoras dos bairros pobres que, enfermas, pediam ajuda da orientação homeopática, recebendo, inclusive, o medicamento de atuação profunda nas engrenagens moleculares do perispírito. Portadores de distonias psíquicas e alienados por obsessões que se beneficiavam com o amparo da doutrinação nas sessões públicas em que eram esclarecidos e se elucidavam os seus desafetos desencarnados, aplicando-lhe os socorros magnéticos através da fluidoterapia, pelos passes e pela água beneficiada. Pessoas em abandono social que recorriam à caridade material, colhendo igualmente o concurso moral e o pão espiritual. Mães e criancinhas ao abandono que encontravam a família ampliada e o auxílio que lhe diminuía a carência. Criaturas probas que anelavam por aprofundar-se nas lições do moderno espiritualismo, que lhes forneciam um conforto moral diante dos problemas desafio. Simultaneamente, a prova inconteste da sobrevivência do espírito à morte orgânica. Todo esse vasto programa de assistência social e de caridade granjeava simpatias espirituais relevantes, atraindo os benfeitores desencarnados que ali edificaram o santuário vivo do amor e da beneficência por Jesus e para Jesus. Nesse abençoado campo de trabalho, a modesta costureira, que apresentava maior soma de dores físicas em razão da irreversível enfermidade martirizante, passou a oferecer à casa as suas disponibilidades de tempo e toda a dedicação possível. Prosseguia no bairro atormentado no seu mistério de obstetra prática, atendendo e esclarecendo as parturientes, agora com a informação religiosa hábil para destrinçar os aparentes enigmas do sofrimento humano. Era perfeitamente natural que, no afã do auxílio ao próximo, não olvidasse o esposo algemado à obsessão subjugadora. Intercedia mediante a prece, suplicando que lhe fosse diminuído o karma, a fim de reparar os delitos na condicional de convivência social. Os seus rogos e méritos pelo bem que praticava sensibilizaram os céus, que providenciaram recursos de amor em benefício do atro domênico, que expungia os crimes do passado e os delitos do presente. Auxiliar domênico, do ponto de vista da justiça superior, implicaria socorrer o espírito Dom Fernando, minorando-lhe as dores extremas e amparando o irmão Matoso em estado de profunda perturbação, visceralmente alucinado. A identificação do filho, à hora do crime, produziu no genitor rebelde tal estupor que, ao seu pensamento desatrelado, somente ocorreu a ideia de destruí-lo. O antigo primeiro-ministro espanhol, arbitrário e feroz, assomou do passado e dominou o homem rude,
que se preparava longe do proscênio dos antigos gravames para suas próprias recuperações. O ímpeto homicida precipitou a tragédia mediante o disparo de Etienne, colhido pela surpresa. O projétil que lhe abateu o corpo fê-lo tombar desacordado em espírito, e ao despertar, dominado pela fúria desmedida, caiu em sintonia com os irresponsáveis e vândalos do além-túmulo. Tudo lhe era confuso e perturbador, somado à aflição da dor física decorrente da morte violenta do corpo somático. Repleto de vitalidade para o processo de reencarnação, a expulsão drástica do envoltório material significava-lhe superlativo sofrimento que não sabia compreender. O espírito Lídia defrontava-se com o problema da própria emotividade ante os dois esposos desencarnados, de uma e de outra existência corporal. A verdade é que Dom Fernando, a quem muito amara em razão do seu temperamento irascível, fez que ela asfixiasse no silêncio toda a emotividade, transferindo para os filhos o abençoado caudal do devotamento e do sacrifício. Nele, vendo o companheiro necessitado, o cobrador violento, embora à época ignorasse, porque assim ele se tornara. O senhor Matoso, por sua vez, aferrado ao interesse material, jamais lhe fora o esposo gentil e afetuoso. Certamente que era cumpridor dos deveres com retidão, mas um dever do qual se desobrigava do que vivesse em comunhão afetiva eterna. O espírito dedicado compreendeu então que ambos, antes de serem alma de sua alma, haviam sido irmãos no processo evolutivo que as injunções superiores colocaram ao seu lado, a fim de que pudessem reencarnar amigos e adversários, utilizando-se pela dor na ascensão individual quanto geral. Ela, talvez, por mais endividada, aceitara a incumbência de estar ao lado de ambos na transitória condição de esposa, a fim de os auxiliar e auxiliar-se a si própria do cadinho purificador. Cecília anuiu com estes raciocínios, adicionando outros esclarecimentos, demonstrando que o ser espiritual a quem ela realmente amava e capaz de preencher-lhe as lacunas do sentimento, estagiava em província de bênçãos mais elevada, aguardando que ela se liberasse dos compromissos com a terra e fortalecendo-a à distância com o potencial de amor que a ambos unia. Cabia-lhe abraçar em Dom Fernando e no senhor Matoso os filhos do coração, necessitados de apoio e de socorro imediato, a princípio isoladamente, confiando os resultados ao Senhor, a quem compete as decisões e diretrizes finais. As entidades envolvidas no affaire de profundas aflições programaram as tarefas de reabilitação dos comprometidos, nas quais a mediunidade de Dona Maria Leonor seria posta a serviço da caridade socorrista. Cecília superintenderia o Ministério da Desobsessão em face da aquiescência dos mentores da Sociedade Espírita, cujos técnicos desse mistério seriam convidados a dirigir a mecânica da assistência, ao mesmo tempo que Lídia e Arminda, que se encontraram como mãe e filha, a deficiente Carmencita do passado, se adestrariam com a equipe, auxiliando em face dos vínculos da afetividade pessoal que as unia a Dom Fernando e a primeira ao senhor Matoso. Esquematizada a tarefa, Cecília desdobrou em corpo espiritual a sua pupila e expôs-lhe o projeto em andamento, rogando-lhe o recolhimento da oração e a vigilância da fé no trabalho. Elucidou-a quanto às explícitas responsabilidades que dizem respeito ao médium de desobsessão, considerando as agressões de quem passa a ser vítima pelos déspotas sem corpo físico e pelos vagabundos espirituais, em Malta,
acorrem e fogem de tais atividades. A princípio, atraídos pela curiosidade, porque informados por outros sobre a ocorrência, e depois, evadindo-se por não desejarem a mudança de atitude mental e moral, voltando-se contra o intermediário humano. Adiu a benfeitora que, no caso em pauta, não obstante a vinculação pessoal da intermediária mediúnica, fosse evitado o excesso de entusiasmo ou de pressa, considerando que o recurso socorrista estava sendo ministrado a irmãos em agonia, como nos labores habituais que se realizavam na casa. Não olvidou de esclarecer que o provável afastamento do perseguidor desencarnado de Domênico mudaria parcialmente o seu estado mental, não moral, prosseguindo em curso nos antigos da lei que fora desrespeitada. Ele próprio, volvendo a personalidade rebelde e tumultuada que lhe era peculiar. Dele dependeriam os resultados felizes ou desventurados, conforme seu livre-arbítrio, sua conduta, sua disposição, caso se liberasse da árdua constrição da sua antiga vítima. O grupo de desobsessão foi informado do empreendimento futuro e todos se comprometeram a assumir as responsabilidades, a orar, a participar efetivamente das tarefas. Post nubila fibas. Nota 50. Depois das nuvens o sol. Equivale a dizer, depois da tormenta, a bonança.